Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui Malaquias capítulo 2. Mas antes, agradecer as mensagens de vocês aqui. Deixa eu ler a mensagem aqui da Solange Silva. Ela escreveu aqui: Bom dia, irmão Vanderlei. Aqui é a Solange, do Senhor do Bonfim, Bahia. Fui chamado como professora do Instituto e aprendo muito com suas aulas. Um abraço, né? Um abraço e até amanhã. Gratidão pela sua mensagem, irmã. Aqui tem também a Rosana Bastos, que escreveu aqui. Sou Rosana, nora de Marli Teresa, do seu Júlio, de São José dos Pinhais. E muitos dos nossos familiares assistem diariamente as suas mensagens. Gratidão também. Um forte abraço para você e para toda a sua família, todo mundo aí, os familiares que acompanham a mensagem diariamente aqui, tá bom? Rosana Bastos, gostei da sua mensagem aqui. E para finalizar aqui, a mensagem da Alcibina, né? A Alcibina Barbosa aqui, ela comentou, tá dando parabéns para a irmã de ontem, né? Que se inscreveu no canal quando eu tinha apenas 4 ali pessoas acompanhando, né? A audiência era 4 pessoas e até então a irmã continua assídua, né? Firme ali acompanhando as mensagens. E aí a Alcibina também comenta que há 2 anos ela se inscreveu no canal e ela tá todos os dias acompanhando a mensagem com a gente aqui. Então, parabéns a todos vocês, inclusive os novos inscritos, né? Vocês são muito bem-vindos também a estudar as escrituras todos os dias juntos, tá bom? Gratidão por vocês. Vamos lá para a mensagem de hoje aqui, em Malaquias capítulo 2. Bom, eu vou lendo aqui os versículos e já vou explicando aqui, tá? O versículo 1 diz assim: Agora, pois, ó sacerdote, este mandamento é para vós. Bom, então aqui o Senhor já está sendo específico para os sacerdotes, tá bom? Então, quem é o público-alvo dele aqui? Para quem é essa mensagem? Para os sacerdotes. Lembrando que naquela época, a tribo de Levi era a tribo dos sacerdotes, tá bom? Eles que faziam os trabalhos no templo, eles tinham a responsabilidade de ensinar o povo sobre a lei de Deus. Então, por que eu estou lendo isso se refere somente aos sacerdotes? Bom, naquela época, para nós hoje em dia, nós temos a responsabilidade de ensinar outras pessoas, tá bom? Se você tem o seu chamado aí de presidente do Solar Socorro, presidente das moças, você é professora, como a irmã ali, né? Ela é professora do instituto, ela tem a responsabilidade de ensinar. Então essa mensagem aqui é para todos que têm esse chamado de ensinar, inclusive ministradores e ministradoras que recebem famílias para cuidar. Nós somos responsáveis por cuidar do rebanho do Senhor. Então essa palavra aqui acaba sendo para todos nós. Aqui o versículo 2 diz assim, ó: Se não me ouvirdes e não propuserdes no coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei maldição contra vós e amaldiçoarei vossas bênçãos e também já as amaldiçoei, porque não podes isso no seu coração. Então, por eles não terem posto isso no coração de honrar a Deus, né? Lembrando do capítulo 1 que o povo ele estava oferecendo ali o pior ao Senhor, não estava oferecendo aquilo que era de melhor. Então estava oferecendo sempre o pior. E também eles tinham que ensinar o povo. Por isso que o Senhor fala aqui que enviaria maldição ao invés de bênção, né? Bom, quando ele fala que maldição ao invés de bênção, a gente tem que lembrar da aliança que foi feita. Lá em Deuteronômio, capítulo 28, é citado quando o povo faz convênio com Deus, as promessas que Deus está fazendo aí. E também é citado ali o que acontece, as consequências quando as pessoas não cumprem essas promessas, essas responsabilidades. E uma das piores ali que ele consideravam, né, do castigo de Deus, quando eles não cumpriam suas responsabilidades, era ser expulso da terra, como o povo havia sido expulso, né? O templo foi destruído, eles foram levados para o cativeiro. Então essa era a pior das consequências ali, tá bom? Pensando em nós, né, espiritualmente aqui dizendo também, quando nós não obedecemos a Deus, nós perdemos o quê? O reino celestial, nós perdemos de desfrutar da bênção, né, de herdar o reino celestial. Eu até separei aqui, rapidamente, Doutrina e Convênio, seção 6, versículo 13, que diz assim, ó: Se fizeres o bem, sim, se te conservares fiel até o fim, serás salvo no reino de Deus, que é o maior de todos os dons de Deus, porque não há dom maior do que o da salvação.
No versículo 7 ainda diz assim: eis que é rico aquele que tem a vida eterna. Então, a salvação é um dos maiores dons que Deus ele pode nos dar. Então, isso seria o pior para nós, perder essa salvação. Então, Deus está alertando, dizendo: olha, eu já estou afastando vocês disso aqui. Olha só o que o Senhor continua falando aqui no versículo 3 a eles: eis que repreenderei a vossa semente, e espalharei esterco sobre os vossos rostos, e esterco das vossas festas, como ele seria, com elas serão levados. Bom, o que ele está falando aqui, né? Quando eu li essa parte aqui, que o Senhor vai espalhar esterco, né, sobre os vossos rostos, né, seria as fezes ali do animal. E aqui ele fala também os estercos, né, das festas. As festas de culto a Deus, né, que eram sacrificadas animais. E tinha parte do animal, né, como nós sabemos, ficava com o doador, a outra parte ficava para o sustento do levita ali, do sacerdote que estava fazendo o sacrifício, e a parte que não servia para nada era levada para fora do arraial, né, para fora do templo ali, e não podia ser jogada fora de qualquer jeito, ela era consumida. Um símbolo, né, de que aquilo que não presta vai ser consumido pelo Senhor, tá bom? Então, aqui quando o Senhor fala, né, passarei esterco, né, ou excrementos, tem tradução que fala excremento, né? Eu passar excremento no seu rosto ali, significa o quê? Eu tenho uma amiga na igreja aqui que quando alguém faz alguma coisa, ela brinca dessa maneira: eu vou tirar o meu sapato e vou dar na sua cara, né? É bem engraçado quando ela fala isso. O nome dela é Esther. Bom, e aqui eu lembrei dela por causa dessa parte aqui que o Senhor fala: eu vou passar esterco, eu vou passar excremento no rosto de vocês. Bom, se o excremento fosse passado no rosto do sacerdote, ele ficaria contaminado, ele não poderia fazer os sacrifícios ao Senhor, cultuar a Deus ali. Então, ele está falando que iria fazer a mesma coisa com eles, com os estercos aqui. Essas partes dos animais ali, que não era consumida no altar e não servia para nada, era levada para fora do arraial, né, para fora do templo, e era queimada, consumida totalmente. Então aqui o Senhor fala, quando ele fala: eu vou passar esterco na cara de vocês, excrementos na cara de vocês, significava que Deus tiraria eles do templo, que eles perderiam a bênção de estar na presença de Deus. Tá bom? Então tem esse significado aqui. O versículo 4 diz assim, ó: eis que sabeis que eu vos enviei este mandamento, para que o meu convênio seja com Levi, diz o Senhor dos Exércitos, né? E meu convênio com ele foi de vida e paz, e eu lhe dei para temor. E ele me temeu e assombrou-se por causa do meu nome. Então aqui o Senhor escolheu, né? Antigamente ele tinha escolhido a tribo de Levi para fazer como sacerdotes e sacrifício ao Senhor. Hoje em dia não é somente a tribo de Levi. Todos nós temos o chamado de ensinar as pessoas, de compartilhar a mensagem, né? E assim por diante, de ter chamados na igreja e ajudar no reino de Deus aqui. Interessante aqui no versículo 5, que faz uma referência a outra escritura, tá bom? Aqui no versículo 5, quando fala: meu convênio com ele foi de vida e paz. Então o convênio que Deus nos dá é de vida e paz, de nós morarmos na presença dele, como está descrito em Deuteronômio capítulo 28. Não fala só as consequências das pessoas quebrando os mandamentos, mas fala também da consequência quando nós guardamos e o que o Senhor espera de nós, né? Que sejamos salvos no seu reino. É isso que ele quer dizer aqui. Aqui quando ele fala que eles os temeu, a gente poderia ir lá em Números, capítulo 25, porque muitos acreditam que é uma referência a Finéias lá, tá bom? Em Números, capítulo 25, versículo 11 e 12, é o que o Senhor fala de Finéias, que era filho de Arão ali, né? Diz assim, ó: Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois foi zeloso com o zelo no meio deles, e de modo que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto, dize: eis que lhe dou o meu convênio de paz, né? Então o Senhor está prometendo vida aqui e paz ao povo que cumpriu o convênio aqui. O que Finéias fez, né, que agradou ao Senhor aqui? Ele ensinou ao povo
que eles tinham que andar nos mandamentos de Deus. Né? O Senhor pediu para que eles não se misturassem com outras pessoas, não era para eles se casar com outras pessoas, porque quando eles se misturavam com outros povos, eles começavam a cultuar outros deuses, então eles se desviavam daquilo que Deus havia ordenado a eles e se misturavam com outros deuses ali cultuando. Né? E esse Finéias, né, ao observar que o mandamento que Moisés havia recebido, que se eles quebrassem o mandamento, toda Israel sofreria, tá bom? É como uma grande família. Eu acho muito interessante o exemplo de uma mãe, né, que ela tinha 12 filhos, né? Se eu me lembro bem da história, ela tinha 12 filhos, e se um filho fizesse algo errado, todos os outros eram castigados junto, né? E aí a pessoa pode até pensar, mas não é justo, foi um filho que errou, todos levam a consequência. Mas olha só que interessante nessa família. Um irmão vigiava o outro, e quando o outro ia fazer algo errado, não, você não vai fazer isso não. Por quê? Porque ia sobrar para ele também. Então, na nação de Israel, também era um povo escolhido por Deus. Quando um fazia errado, o outro não tinha corrigido. Então, a gente precisa se ajudar a apoiar uns outros, ensinar uns aos outros, né, sobre isso, né? Porque quando nós podemos lembrar, quando um roubava, né, todos eram castigados ali, tá bom? Então também aqui é a mesma situação. Esse homem aqui, Finéias, o que que aconteceu? Deus falou que não era para largar suas esposas e casar-se com mulheres estrangeiras por causa do culto que elas faziam a outros deuses. Ia haver um sincretismo religioso. E aí, quando esse Finéias, ele viu um israelita se deitando com outra mulher, o que ele fez? Ele entrou naquela tenda e ele pegou uma lança e varou os dois juntos, né? E aí, muita gente pode pensar, nossa, isso foi horrível, né? Realmente é uma cena muito bruta descrita na Bíblia. Mas aqui Finéias fez isso com zelo ao nome de Deus. E ele sabia, conforme a promessa que havia dado, que se um quebrasse o mandamento, toda Israel seria castigada. Então ele vai lá e toma uma atitude para proteger a própria família dele e toda a Israel. E aqui a gente vê em Números capítulo 25, o versículo que eu li aqui, se forem ler o restante da história, é o capítulo 25. Eu li do 11, o 11 e o 12 aqui, tá bom? Mas a gente vê que Deus elogia ele pelo zelo da palavra, porque por ele ter feito isso, os outros israelitas, e vendo a aprovação de Deus, a aprovação de Moisés, do ato dele, todos prestaram atenção nessa lei e não quebraram mais naquele momento, ficaram um longo tempo aí sem quebrar esse mandamento. E aí o Senhor falou de Finéias, elogiou Finéias pelo zelo da palavra dele, de obediência à palavra dele, tanto por viver, como por fazer outras pessoas viver também, demonstrando ali por exemplo. Tá bom? Eu vou deixar a mensagem hoje por aqui. Agradeço por vocês todos os dias estar aqui estudando as Escrituras comigo, tá bom? E é muito importante esse contato diário com as Escrituras. Gratidão, e eu deixo essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.